Bom dia, que a paz do Senhor esteja com todos aqueles que estão aqui, todos que estão em casa ou assistindo, né? Pode ser que não esteja assistindo em casa, mas que a presença de Deus está conosco em todos os lugares. Eu quero orar para começar essa manhã. Querido Deus, nós somos gratos pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, estarmos vivos. Senhor Deus, nós temos a tua palavra conosco. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações, que a tua palavra viva esteja trazendo, transformando, mudando a nossa vida, Senhor, que a gente possa estar vivendo de acordo com aquilo que o Senhor deseja, que a tua palavra nos diz e mostra, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ler daqui a pouco João capítulo 9. E ontem, quando eu estava começando a pensar nessa palavrinha de hoje, eu lembrei daquela música conhecida, né, Amazing Grace, Maravilhosa Graça, né? Ali, num dos versos ali, nós cantamos: eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Estava cego, mas agora eu vejo. Né? E acho que não existe uma música que pode definir tão bem uma situação em que muitas pessoas se encontram, né, cegos, perdidos, ou muitas se encontravam e que foram, pela maravilhosa graça de Deus, foram encontrados por Jesus, por Deus, e agora eles não são mais cegos e conseguem enxergar com os olhos que Deus os deu. Olhos que Deus nos deu, né? Nós que nós já recebemos a Jesus, temos esse privilégio de estarmos enxergando. Mas nem todo mundo tem isso ainda. E em João 9, no versículo 1, está escrito: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Jesus estava com seus discípulos caminhando, e nesse caminho ele viu um homem cego de nascença. No versículo 5, continuando essa história, e daí Jesus fala: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, untou com o lodo os olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E esse cego foi, lavou-se e voltou a Jesus enxergando. É uma história maravilhosa, de mais um milagre, mais uma cura, né, de um homem que nasceu cego, que nunca enxergou, nunca tinha enxergado, e que agora, através de Jesus, seus olhos foram abertos e ele agora pode ver. E interessante nessa história que Jesus chega para esse cego, ele enxerga, ele vê esse cego ali no caminho e vai até ele e faz o milagre. Ele não pergunta, como em outras histórias que nós temos na Bíblia, né, para o cego, né, o que você quer que eu faça, ou paralítico, né, ele dá essa pergunta e a pessoa responde, né, eu quero ser curado, quero enxergar, quero poder caminhar, quero receber a cura da minha doença, quero que o Senhor transforme a minha vida. E assim aconteceu com essa pessoa. Ele transformou a vida desse homem cego, que não enxergava. E o que era para ser um motivo de alegria, né, para esse cego, ou para esse cego sempre foi um motivo de alegria, mas as pessoas que estavam ali ao lado começaram a enxergar um problema. Quando Jesus talvez chega na vida de pessoas que eram antes pecadoras, que tinham problemas e que experimentam um milagre, é difícil de aceitarem que esse milagre aconteceu através de Jesus. Eles veem que a pessoa antes era cega, a gente está enxergando, que a pessoa estava doente e agora foi curada, pessoas que não podiam ter filhos e agora, né, a mulher está grávida. Não tem como não negar a transformação, o milagre. Mas muitos não querem enxergar que é Jesus Cristo, Filho de Deus, ou Deus, que realizou isso. E assim foi também na história desse homem cego. As pessoas, os fariseus, a igreja, na época, não conseguia aceitar que já era Jesus quem tinha feito isso, esse milagre na vida desse cego. Esse homem era cego, ele não tinha perspectiva,
né? E quando a gente fala cego espiritualmente, são pessoas que vivem no pecado e não sabem a verdade, não conhecem a verdade. E o mundo, né, o Satanás, ele quer que nós permanecemos nesse pecado ou nessa escuridão, que a gente não possa reconhecer a verdade, experimentar a verdade. E por isso nós vemos que muitas pessoas estão perdidas e não sabem o caminho onde seguir, ou não sabem o que é verdade e andam, né, tristes, doentes, perdidas nesse mundo. Em João 9 também, no final desse capítulo, nós lemos o que Jesus fala. Versículo 39. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Né? Jesus veio para trazer uma transformação. Ele veio para não trazer confusão, mas sim para trazer a luz. As pessoas que acham que enxergam, que conhecem a verdade, essas pessoas Jesus vai cegar os seus olhos, para que eles possam tentar buscar a ver de novo, mas agora ver com os olhos espirituais, os olhos de Deus. E essa história, né, que em ver com os olhos de Deus, nós temos bem nítida na história, na vida de Saulo, de Paulo. E nós vamos ler em Atos, no capítulo 9 também. Verso 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Saulo estava indo para Damasco. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. No versículo 17. E Ananias entrou na casa e, impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho para onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Aqui é essa história maravilhosa da conversão de Saulo. Era um homem que era bem visto na sociedade, um homem culto, estudado, respeitado, que se achava melhor que os outros e que precisou ficar cego para reconhecer que ele não era tudo isso que ele imaginava que era e que ele precisou ter esse encontro maravilhoso com Jesus para poder voltar a enxergar pela primeira vez a verdade. Ele precisou cair ao chão, se humilhar diante de Deus, na presença de Jesus, para reconhecer quem ele era. Saulo abriu os olhos, né, e não viu nada, não viu ninguém. Ele precisou ser guiado até Damasco e lá Ananias entrou, orou com ele e os olhos dele foram abertos. Essa história é tão maravilhosa porque esse homem realmente teve uma transformação, uma conversão que impactou não somente a vida dele, mas impactou a história, a nossa história. Tantos livros ele escreveu, né? As cartas que nós temos na Bíblia foram escritas por Paulo depois que ele começou a enxergar. Ele recuperou a vista e imediatamente ele foi batizado. Quando o amor de Deus entra na vida de uma pessoa cega, que não conhecia a verdade, os olhos espirituais são abertos. Os nossos olhos espirituais também foram abertos um dia, quando nós recebemos e conhecemos que Jesus é o Filho do Homem. Essa transformação acontece quando nós recebemos o Senhor Jesus nas nossas vidas. E
Quem já não ouviu esse ditado, né, que em terra de cego, quem tem um olho é rei. O ditado nos fala, podemos entender que aquele que enxerga no mundo de cegos, na terra de cegos, na escuridão, ele tem o privilégio de poder fazer mais coisas, de ter mais coisas, porque ele tem algo que os outros não têm. Nós não somos reis nesse mundo, mas somos filhos do rei. Esse mundo cego que não sabe diferenciar o bem do mal, a verdade da mentira, o pecado, né? Nós, tendo esses olhos novos, onde Deus nos abriu, nós podemos reconhecer isso. E nós temos, sim, podemos dizer vantagem com relação ao mundo, as pessoas que não conhecem isso. E nós devemos aproveitar essa vantagem que nós temos, não para tirar vantagem das outras pessoas, para tirar proveito, deixar os outros para trás, né? Mas que nós possamos conduzir essas pessoas ao caminho da verdade, serem essas pessoas também, terem esse privilégio, essa oportunidade de serem curadas, de serem transformadas, de que os seus olhos também possam estar sendo abertos. É muito triste quando nós olhamos para o mundo com os nossos olhos novos, né, espirituais que recebemos de Jesus, e vemos que existem tantas pessoas que estão desesperadas, sendo guiadas por outras pessoas que também são cegos, né? E um cego guiando o outro, geralmente não conseguem encontrar o caminho. Saulo começou a enxergar, ele reconheceu quantas pessoas ele conduziu a um caminho errado, ao caminho da mentira, né? Ele matou cristãos, ele fez muita coisa que não era certa, correta, mas ele reconheceu isso e começou a pregar a verdade. As pessoas que eu conheciam antes não estavam mais entendendo o que aconteceu, né? Por que esse homem agora mudou radicalmente de opinião e atitude? Até uns dias atrás ele matava e perseguia, agora ele protege, ele defende e ele crê que Jesus realmente é o Filho de Deus. Isso somente acontece quando o amor, a graça de Deus nos alcança. E voltando à música, que também não é um versículo bíblico, mas deveria se tornar uma oração diária para nós, né? Open the eyes of my heart. Abra os olhos do meu coração, Deus. Isso nós deveríamos cantar todos os dias, para que Deus possa estar, sim, uma vez os olhos abertos, mas que Ele possa estar limpando todo dia a lente dos nossos olhos, para que a gente possa estar enxergando, abrindo os olhos do nosso coração, para que nós possamos, assim como Jesus, enxergar esse homem cego, ir até essa pessoa e proporcionar a ele também a oportunidade de ter a luz, de enxergar. Nós somos a luz nesse mundo, porque Jesus disse que nós somos isso. Nós não temos isso por conta própria, né? Nós não somos capazes de criar luz, mas a luz que está dentro de nós, porque Jesus está em nós, essa luz nós devemos estar passando adiante. Esse amor nós devemos estar passando adiante a outras pessoas, para que elas também possam ter esse privilégio de poder enxergar no meio da escuridão, poder enxergar no meio de tantos erros, tantas coisas erradas acontecendo, que elas também possam enxergar a verdade, que é Jesus Cristo. Jesus diz que Ele é a luz. Jesus diz que Ele é o caminho. Jesus diz que Ele é a verdade. Jesus diz que Ele é o amor. E esse amor nós queremos passar adiante para outras pessoas. A nossa saliva não tem esse poder milagroso, mas as palavras de amor de Deus, elas podem transformar, curar, abrir os olhos das outras pessoas. Que nós possamos ser instrumentos de Deus nesse novo dia, nessa nova semana. Transformar a vida de outras pessoas através de Jesus. Amém? Louvado seja o teu santo nome, Jesus Cristo. Nós somos gratos porque somos teus filhos. Ó Deus, nós somos gratos porque nós temos essa luz dentro de nós, porque o Senhor a colocou aqui. E nós queremos
poder passar essa luz adiante para que outras pessoas que andam cegas, perdidas, sem esperança, doentes, incapazes, Senhor, mas que isso nós possamos estar transmitindo através da sua luz, para que eles possam ver isso, para que eles também possam ter essa oportunidade de te conhecerem, de entregarem as suas vidas, de receberem a transformação, receberem a salvação. Nos ajuda, ó Deus, a sermos esse instrumento nesse mundo de escuridão. Que o Senhor possa estar tocando os nossos corações, que a gente possa estar enxergando essas pessoas, que nós possamos estar dedicando tempo, demonstrando amor, o amor que o Senhor já demonstrou para nós. Que esse amor possa estar passado adiante para outras pessoas. E que o Senhor, sim, toque as nossas vidas para que nós possamos tocar a vida de outras pessoas. Somos gratos por esse novo dia, por essa nova semana que se inicia. O Senhor esteja nos abençoando, nos guiando, conduzindo através do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém.